Oi, gente. Eu sou a Rita Martins e faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. E hoje estamos aqui, mais uma vez, para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E hoje estudaremos o item 8, que é a continuação das causas anteriores às aflições. Só que antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos nos reunir numa prece e convidamos a todos vocês. Senhor Jesus, amigo querido de todas as horas, amigos espirituais que nos sustentam e nos amparam. Nosso querido Rafael Birajara e a nossa patronessa Teresa d'Ávila, pedimos a todos vocês que, em nome de Deus, nos sustente e nos amparem na noite de hoje. Que possamos juntos, unidos pelo pensamento e pelo sentimento, aproveitar os ensinamentos que o Evangelho tem para nós, através do acolhimento, através do esclarecimento. Que o Senhor Jesus a todos nós envolva na sua luz. Graças a Deus, Senhor Jesus, graças a Deus. Quando eu li novamente este item para fazer o estudo de hoje, o que mais me chamou a atenção foi o trecho que Kardec nos diz assim: tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. E eu me perguntei quantas vezes eu neguei essa oportunidade de recomeço a várias pessoas. Quantas vezes eu tomei a tarefa mal realizada pela própria pessoa e me afastei. Quantas vezes, ao não perdoar as pessoas que eu julguei me magoar e me ofender, me afastei delas e não pude acompanhar o caminho de volta, porque todos nós estamos passíveis de erro e todos nós estamos fadados a fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta ao regaço do Pai, como muitas das vezes se diz. Mas o mais importante é que Kardec nos diz, de forma maravilhosa, que como o sol nasce diariamente, mesmo encoberto pelas nuvens, Deus nos dá infinitas oportunidades de recomeçar, mesmo encobertas por situações que não nos são muito prazerosas, como o período que estamos vivendo desde março, que é o isolamento social. A pandemia nos colocou em convivência com aqueles que talvez tenhamos escolhido nos afastar, porque julgávamos que eles nos atrapalhavam, julgávamos que eles nos faziam sofrer, julgávamos que a nossa luz não conseguia brilhar tanto por causa deles. E lê do engano, quando a gente percebe, e os Espíritos nos ensinam isso, Jesus fala: faça brilhar a vossa luz, porque todas as vezes que a nossa luz brilha, nós somos capazes de ajudar a iluminar aqueles que estão ao nosso redor. E essa é a proposta. A luz não foi feita somente para nós. Não somos nós que devemos usufruir somente da luz, mesmo que seja emanada por nós. Mas a luz, ela é feita para todos, para iluminar aqueles que ainda estão no escuro, para iluminar aqueles que ainda estão tateando. E lembrando que se hoje nós conseguimos produzir pequeninas iluminações, é porque outrora outros iluminaram o nosso caminho. Então, nesse momento de aconchego familiar, de aconchego na convivência, proporcionado pela pandemia, nós estamos percebendo que estávamos perdendo várias oportunidades com esse afastamento. Estávamos perdendo a oportunidade de crescer, de nos burilar e de descobrir o quanto essas pessoas são importantes na nossa vida, porque podemos receber muito dela, de aprendizado, de acolhimento, de carinho, de atenção, de experiência vivida. E nós também trazemos tudo isso, carinho, atenção, acolhimento, experiência, e podemos dividir uns com os outros para que juntos possamos caminhar e caminhar melhor, caminhar mais fortes. Quantas virtudes têm florido com essa convivência, mesmo sobre o orvalho das lágrimas. E vale lembrar que as lágrimas, elas não significam tristeza. Na verdade, as lágrimas são o transbordamento das emoções.
E vale lembrar que nesse período estamos vivendo inúmeras emoções e elas nos ajudam a descobrir quem somos. Devemos perguntar a elas o que elas têm para nos dizer, o que elas querem trazer para a nossa atenção, que muitas das vezes é escondido. O que não podemos fazer é deixar que essas emoções tomem conta de nós. Na verdade, elas fazem parte da nossa vivência, querem nos chamar a atenção para alguma coisa que passou desapercebido, e é interessante vivenciá-las, dar nome a elas, mas deixá-las passar e ficar apenas o aprendizado, o aproveitamento dessas emoções. Quantas descobertas nesse período de convivência estamos fazendo sobre nós quando estamos tendo a oportunidade de olhar para o espelho do outro, porque o outro é um espelho. E quando nos afastamos dessas pessoas, porque muitas das vezes vemos nela refletido todo aquele lado que eu não gosto em mim, que eu não quero aceitar, nós nos afastamos. Mas por conta da pandemia, estamos sendo obrigados a viver mais próximos, estamos sendo obrigados a ver diariamente a nossa imagem refletida no outro. Muitas das vezes dói, mas é necessário. E uma dessas descobertas nós vamos ter aqui numa fala de Jesus para com Pedro. Pedro questiona para Jesus: julgai-me então o espírito mau e endurecido a esse ponto? E Jesus responde para ele de forma doce: não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Quantas vezes nós achamos que aquele companheiro da nossa família, da nossa convivência, ele é ingrato e é indiferente a nós? E aí Jesus responde, continua na resposta: mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E nesse momento nós podemos descobrir que estamos todos ainda muito frágeis. Estamos ainda construindo as bases das nossas crenças. Estamos ainda nos conhecendo. E se nós somos frágeis, o outro também é. E essa fragilidade, muitas das vezes, é traduzida através de atitudes rudes, atitudes grosseiras, atitudes violentas, mas que, na verdade, tem a intenção de nos proteger, porque achamos que vamos sofrer mais. E uma outra questão também, dentro desse item 8, que é tão importante quanto essa, é quando Kardec diz assim: as tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com o conhecimento de causa. À primeira vista, a palavra imposta, ela pode causar um certo desconforto, porque a rebeldia ainda é muito latente em nós. E nós não gostamos de ser mandados, de que as pessoas imponham sobre nós a sua vontade. Mas quando a gente busca o significado da palavra impor, nós vamos encontrar infundir, vamos encontrar inspirar. Então aqui Deus, na verdade, Ele quer nos inspirar essas tribulações, porque vivenciando essas tribulações, nós vamos fazer escolhas melhores, mas com conhecimento de causa. Por quê? Na verdade, Deus está nos oferecendo material, subsídios para que a gente possa fazer melhores escolhas. Porque Ele quer que nos apropriemos da nossa vida, porque somos nós os autores da nossa história. E quanto mais esclarecidos formos, quanto mais conscientes formos, melhores escolhas faremos, viveremos melhor e alcançaremos a felicidade plena, a felicidade verdadeira. Mas muitas vezes nós não conseguimos atingir esse nível de consciência e nós ficamos perdidos. Mas ficaremos perdidos para sempre? Ficaremos sem rumo? Ficaremos sem direção? Não, jamais. Deus, através do seu infinito amor, Ele nos sustenta e nos ampara. E é no Livro dos Espíritos, entre as questões 258 a 266, que nós vamos estudar sobre a escolha das provas, e aí nós vamos aprender, na verdade, que nós escolhemos o gênero das nossas provas. E nem todos somos capazes ainda de fazer essas escolhas por conta do nível de consciência que cada um de nós atinge após as nossas várias reencarnações. Então, aqueles que não podem, que não têm condição de escolher, são assim
apoiados, sustentados por espíritos designados por Deus. E assim Deus, através desses companheiros, traça-nos o caminho que devemos seguir, da mesma forma que nós, hoje, conduzimos e fazemos com uma criança desde o berço, para que ele possa crescer e se desenvolver. Cabe aqui lembrar que todas essas programações são planejadas para dar certo. Nenhuma delas é planejada para dar errado. Se alguma coisa acontece, é porque, de alguma forma, nos desviamos daquele caminho que foi apresentado. Até aqui a gente está falando de desenvolvimento de livre-arbítrio dentro da ação e da reação. Nesse movimento, a gente vive nas nossas peles, nas nossas experiências, as consequências dos nossos atos. E isso vibra em nós e gera aprendizado, gera grandes oportunidades de aprendizado. Então aqui a gente falou sobre livre-arbítrio, falamos sobre consequências e falamos sobre aprendizado. Mas muitas vezes parece que muitos não estão seguindo esse processo. Como hoje nós vemos, na situação da pandemia, muitas pessoas na rua andando sem máscara, muitas pessoas utilizando de forma errada a máscara e até promovendo aglomerações. Tudo isso nos causa muitas angústias, ficamos muito preocupados e questionamos ao Pai aonde é que nós vamos parar. E como Deus é todo justiça e todo bondade, Ele vem em nosso auxílio através dos benfeitores espirituais. E hoje nós vamos lembrar de um benfeitor espiritual, que é o nosso querido Antônio de Aquino, que no livro Raios de Luz, na lição 45, ele nos fala sobre a folha seca. E ele nos diz assim: o homem ainda não compreendeu a vida, e quando atinge a plenitude da força, esquece os dias passados e zomba dos que se encontram mais à frente. Compreenda, pois, a criatura, que a vida tem sempre o mesmo ritmo. Tudo nasce, tudo cresce, mas nada produzirá se um dia não renunciar. É isto que o homem precisa compreender, que só renunciando poderá ele produzir o bem para a sua alma, produzir a luz para a sua redenção. Se os homens compreendessem a vida, ela seria mais amena, as cruzes pesariam menos, as dores seriam mais amenas, e nesse momento de indecisão, só as almas fortes prosseguirão a jornada. Ensinemos então aos homens o que é a vida, não dizendo a eles em que ela consiste, mas fazendo da nossa vida um roteiro para o que os que vêm mais atrás, fazendo do caminho a palmilhar uma trilha segura para a redenção da alma. O que Antônio de Aquino quer nos dizer é que nós não temos gerência sobre a vida do outro, mas temos que fazer o melhor sobre as nossas próprias vidas, e isso de alguma forma servirá de exemplo. E trouxemos também a nossa querida patronesse, Teresa d'Ávila, que no livro da vida nos diz que quando percebermos quantas dádivas recebemos de Deus, quando nos conscientizarmos dessas dádivas infinitas que recebemos diariamente de Deus, será impossível não dar nada em troca. E isso tem relação com as oportunidades que nós falamos no item 8, do capítulo 5 do Evangelho de hoje, e a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde eles nos dizem que a encarnação tem o objetivo de nos fazer progredir, mas que também nos colocar em condições de suportar a parte que nos cabe na obra da criação, que é a marcha do universo. E Teresa segue pedindo a Deus que não permita retornemos a Ele de mãos vazias. Mas como preencher essas mãos? E ela nos diz que tudo poderemos fazer se Ele não se apartar de nós. E vamos lembrar que Deus nunca nos afasta de nós. Somos nós que muitas das vezes não percebemos a sua presença, a nos intuir, a nos mostrar o caminho e a nos inspirar as atitudes. Teresa ainda nos adverte para a grande expiação coletiva que estamos vivendo hoje, a qual estamos mergulhados. Ela nos diz assim: se estivéssemos desapegados e não puséssemos nossa alegria em coisas da terra, o pesar de vivermos continuamente sem Deus e o desejo de rejubilarmos na verdadeira vida atenuaria o medo da morte. E hoje esse é o grande medo que nos assola. Mas somos nós que colocamos nos valores materiais o nosso medo. E nós vamos terminar hoje, queridos companheiros, com uma fala de Nossa Maria de Nazaré, que está no Evangelho de Lucas, e ela nos diz assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.
E assim nós terminamos pedindo a Deus que abençoe a todos nós. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade da vida e de estarmos aqui conhecendo o teu Evangelho. Envolva-nos, Mestre Jesus, a todos na sua luz. Graças a Deus. Boa semana, queridas companheiros. Graças a Deus.